A tua mochila ficou muito pesada. E agora, o que você vai fazer? Quero bater um papo com você sobre esse assunto do peso da mochila para Caminho de Santiago. Tá? Tem algumas regras que eu adoraria conversar com você. Eu chamo de regras mesmo, porque faz 20 anos que a gente acompanha o Peregrino e a gente está experimentando esse ano agora, o ano passado, alguns pesos de mochila um pouco maiores. Mochila pesada tem coisa errada, tá? Então fica comigo nesse papo aqui. Meu nome é Guilherme, eu sou presidente da Associação Internacional de Peregrinos. O site da associação está aqui abaixo. Faz muito tempo que a gente trata com peregrinos. Eu vou pedir para você deixar seu like aqui, porque esse assunto é bem interessante. Fica seguindo essa página aqui. Alguns assuntos aqui salvam muito peregrino que estão indo para viagem, esqueceram de alguma coisa. Eu brinco que a gente tira dúvidas que o peregrino nem sabe que tinha ainda. Então vamos lá. Esse assunto da mochila pesada para Caminho de Santiago. Primeiro eu quero desmistificar uma regra que te falam, que você pode repetir todos os ventos, que a mochila nossa tem 10% do peso do peregrino. Isso não é verdade. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, eu sou uma pessoa com mais de 90 quilos, se eu levar uma mochila com mais de 9 quilos para Caminho de Santiago, eu vou me machucar lá. Tá? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, guarda o site aqui depois para visitar, que eu tenho um checklist lá. Tem um livro chamado Primeiros Passos, onde eu falo sobre o Caminho de Santiago, sobre o início de toda essa jornada nossa de falar de Caminho de Santiago e dando uns toques sobre como começar a se preparar. É um e-book, e no fim desse e-book tem um checklist. Esse checklist tem tudo que você precisa para levar para Caminho de Santiago. Então, isso se refere muito à nossa mochila. Lógico que o checklist envolve muita coisa, envolve parte de documentação, dinheiro e tal, regras da comunidade Schengen, mas sobre a mochila, o que acontece? A gente tem uma mentoria para peregrinos que já faz 2 anos que a gente atua com isso, e lá a gente informa sobre cada equipamento que vai dentro da mochila do peregrino, e é muito difícil um peregrino que passa pela mentoria e entende o que a gente está falando, fazer uma mochila de mais de 7 quilos, 7,5 quilos. Tá? E abaixo disso, eu sou uma pessoa que eu viajo com uma mochila de 6 quilos. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega numa mochila de 10, 11 quilos, tem coisa errada acontecendo. Não tem como. Isso é uma regra matemática. Tá? E eu ouço muito peregrino falando assim: o saco de dormir não cabe na mochila. Se um saco de dormir não cabe na mochila do peregrino, tem coisa errada sendo levada. Tá? Então, o que acontece dentro dessa mochila? Pessoas vão colocando coisas na mochila porque estão precisando e tal, e não atentam para uma coisa: roupas têm diferentes pesos. Se você está indo numa época mais fria, existem formas de você ter roupas que se integram e se mesclam para você usar, do que levar jaquetas pesadas. A gente está falando em economia de peso lá, para você que gosta de carregar a tua mochila e quer carregar a tua mochila. É lógico que tem outras possibilidades que eu vou falar aqui ainda sobre despacho de mochilas, então fica aqui com a gente. Mas eu quero que você preste muita atenção para você não ir para o Caminho de Santiago com uma mochila de 10 quilos, de 9 quilos, porque isso vai fazer você se machucar. E eu tenho absoluta certeza, eu falo isso com experiência, são 20 anos, aliás, são mais de 20 anos que a gente lida com peregrinos, e quando a mochila está com esse peso, tem coisa errada acontecendo. Lembrar que quando você tem que levar algum material de medicamento, você tem que levar em conta que o que uma pessoa leva, o que você leva, podem ter pesos diferentes dependendo da marca disso, da roupa, saco de dormir, calçado que você quer levar às vezes a mais na mochila, tudo isso tem um peso diferente. O chinelo que você coloca na mochila tem pesos diferentes. A tua mochila tem um peso diferente da mochila de outra pessoa. Tá? Então não normalize a coisa de você ter uma mochila que está pesando 9 quilos, 9,5 quilos, porque quando você fala numa viagem de 15 dias, quando você fala numa viagem de 25, 30, 35 dias, essa mochila pode te machucar sim. E isso é uma coisa que está acontecendo com peregrinos no Caminho de Santiago. Eu tive conversando esses dias atrás, eu estou falando agora em 12 de outubro com você, eu tive conversando com uma peregrina, ela não conseguia desfazer de 11 quilos na mochila dela. Existia coisa errada lá. Então, esse foi um processo no caminho de Santiago dela entender o que ela precisaria desapegar no caminho. Não é incomum as pessoas irem soltando coisas pelo caminho que não precisam ou não prestam atenção, que colocaram a mais na mochila. Lembrar que a gente está na Espanha, a Espanha tem muita oferta de todo quanto é coisa também. A Espanha é um país muito civilizado, eu falo, você está no caminho de Santiago, é uma área rural, mas você tem ofertas de coisa a se comprar lá. A mochila tem que ser leve o bastante para caber alguma comida quando você quiser levar.
Então, não adianta sair com uma mochila com peso excedente, com peso máximo, e ainda querer encaixar mais alguma coisa lá. Isso vai gerar machucado para você. Você vai, às vezes, chegar tão cansado de carregar essa mochila, até o aperto que você chega, que essa noite é até perdida, sabe, de cansaço, tá? Você deteriora o teu corpo lá. Então, será que vale a pena a gente deixar de prestar atenção nessa parte da mochila? Quando a gente começa a montar ela, e eu falo, começar a montar a mochila para Caminho de Santiago é o quanto antes. Se você está indo em abril do ano que vem, se você está indo daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, é hora de você estar vendo essas coisas já. Não é para deixar para a última hora, porque na última hora você compra coisas erradas. A preparação para Caminho de Santiago começa o quanto antes. Você compra as coisas mais baratas, você foge das estações de compra, você consegue avaliar mais as coisas, você consegue poder comprar uma coisa online, avaliar se aquilo te serve e te remeter de volta se for completamente diferente do que você estava pensando. Tá? E vale a máxima na mochila também. Não adianta achar que você vai economizar espaço não levando uma toalha, achando que tem toalha nos albergues. Não, tem toalhas muito leves que a gente leva para o Caminho de Santiago. Não adianta te querer tirar o teu saco de dormir, que é um equipamento importante de Caminho de Santiago, para colocar uma outra coisa. Se você acha que o seu saco de dormir é o que está ocupando um espaço lá, eu tenho absoluta certeza que está levando alguma coisa que não precisa para lá. São muitos caminhos e é muita gente. A gente lida com mais de 1.000 peregrinos ao ano que passam por esses problemas. Então, a gente não tem esse tempo todo, a gente até atua mais na mentoria, mas esse tempo todo para esmiuçar a mochila de cada peregrino, para falar, ó, isso aqui você não vai usar, isso aqui você não vai usar, ou isso aqui tem muito lá. Né? Mas o que acontece? A gente tem que entender que cada um tem um tipo de desapego. Tem pessoas que montam mochilas mais pesadas porque têm medo de que falte alguma coisa lá. Até o carregador que você vai levar e que tem que ter um adaptador, esse adaptador pode variar em 200 ou 300% o peso dele, porque as pessoas querem comprar um adaptador internacional de tomadas, isso não é necessário, existe uma tomada padrão na Espanha, que ela é muito parecida com a nossa, e as pessoas não sabem disso e acabam gastando uma fortuna. Então tem várias coisinhas, eu brinco que tem dúvidas de Caminho de Santiago que você nem sabe que existem ainda. Tá? Mas se você é uma pessoa que vai levar uma mochila maior, ou se você tiver um problema nas costas, se precisar resolver isso de não carregar a tua mochila, existem serviços de transferência de mochila entre etapas. Por exemplo, você tem um dia uma etapa de 20 quilômetros para fazer, você pode contratar um serviço, isso está muito comum no Caminho de Santiago, antigamente não tinha nada disso. Você pode despachar a tua mochila para o próximo albergue, você tem que ver as regras lá, você tem que ter reserva no próximo albergue. Isso vai variar de 4 a 7 euros. E existem envelopinhos nos albergues que oferecem os serviços. Então, por exemplo, se você vai fazer o caminho francês, de Roncesvalles, de Saint-Jean a Roncesvalles, existe só uma empresa que faz na França, que é a Burrico, que faz esse transfer, que é um transfer internacional. Existe uma outra empresa que trata com Orisson, que está no meio dos Pirineus. Tá? E existe também aí, a partir de Roncesvalles, na Navarra, empresas que entram para fazer isso com envelopes diferentes. Todas são extremamente seguras. Como eu falei, elas vão custar de 4 a 7 euros. Os 4 euros esse ano foram aplicados na Galícia, os últimos 100 quilômetros da partida de Sarria estava lá disponível. Todas são muito seguros, os Correios fazem isso também. Então, essa é uma opção, e tem até gente que está levando mala de rodinha de albergue para albergue, mas eu tenho certeza que se você quiser fazer um caminho de Santiago, como a gente propõe, você vai levar na tua mochila, você vai talvez gostar de carregar a tua mochila lá. É o que eu sempre falo, existem caminhos e caminhos de Santiago. Está passando por uma massificação, o caminho de Santiago está muito frequentado depois dos anos que nós passamos de fechamento, né? Então, o caminho deu uma modernizada, mas quem nos acompanha, quem acompanha a mentoria, quem consegue ter um contato de informação com a gente mais denso, vai entender que existe o caminho de Santiago mais antigo lá, que eu falo um caminho mais raiz, ele está presente lá. Então, a gente sabendo disso, a gente pode escolher esse caminho mais tradicional para uma experiência, e essa sim, a experiência que você viu nos vídeos antigos, os vídeos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que era uma coisa mais rústica dentro do caminho, tá? Porque hoje, se você não prestar atenção, até a agência de turismo pode te levar para Caminho de Santiago, te cobrando R$ 30.000, R$ 35.000 por um Caminho de Santiago. Sem saber que o Caminho de Santiago é muito mais barato que isso. A gente ensina na mentoria ela também sobre custos do Caminho de Santiago. Eu já fiz o Caminho de Santiago com 25 euros por dia, já fiz o Caminho de Santiago com 70 euros por dia.
São caminhos bons da mesma forma, isso vai muito do custo de cada pessoa. Então, o que eu falo para você sobre. Comecei falando sobre mochila, terminei falando sobre um assunto mais abrangente de caminho. Por exemplo, essa coisa de carregar mochila de um albergue para outro acresce um pouquinho o custo do teu caminho, em 4 a 7 euros por dia, né? E na verdade, você está usando já uma modernidade que existe. Não tem nada de errado com isso, mas eu tenho certeza que se você fizer uma mochila mais bem feita, mais leve, mais otimizada, como a gente sempre fez, como a gente sempre ensinou os peregrinos a fazer, você já não vai ter esses de 200 a 280 euros. Poxa, isso são 300 euros, são 1.800 reais, né? Você não vai ter um gasto desse. Se você faz uma mochila muito pesada, você corre o risco muito grande de não conseguir carregar ela lá depois ou ter que eliminar coisas. Lembrar que uma calça ou uma blusa grossa pode custar 500 reais. Será que vale a pena a gente deixar isso lá ou mandar para Santiago com um custo de 250 reais, um despacho de mercadoria tua mesmo a Santiago? Por que eu falo isso aí? Porque algumas pessoas querem esvaziar a mochila e fazer um pack e mandam para Santiago para pegar depois lá. Custo. Nada, nada, a gente está falando aí de uma despesa de 3 menus peregrinos muito fartos lá. Então, no Caminho de Santiago, o valor nosso ele pode vazar pelas mãos no dia a dia. Né? E olha que interessante, a gente começou a falar sobre isso aí, e como eu falei, a gente começou a discorrer sobre a mochila e a gente viu quanto custo essa mochila pode dar para a gente, da montagem até o carregar lá. E olha, uma outra coisa que eu queria te contar, tem mochilas de 400 reais e mochilas de 4.000 reais, e elas fazem praticamente a mesma coisa. É muito interessante a gente começar a desvendar os assuntos de Caminho de Santiago para ver que por, por estar no lugar errado, na hora errada, você pode cair num tobogã de ofertas de produtos, de agências, e você pode acabar gastando mais do que precisa lá, sem necessidade. Tá? Ou até comprar coisas que não precisa, comprar tecnologias que não precisam lá. Tá? Como associação, a gente não indica marcas, então você vê que é bem interessante o nosso trabalho de falar do material, de falar de qualquer equipamento, de falar sobre o uso técnico dele, né? Porque a gente não é patrocinado por nada disso. Isso dá uma liberdade tão legal de falar bem e falar mal de algum tipo de equipamento que você leva para o Caminho de Santiago. Então fica com a gente nesse canal, presta atenção na tua mochila, não tem essa de 10% do peso dela, porque uma pessoa de 50 quilos vai levar uma mochila às vezes um pouco mais pesada que ela, e uma pessoa de 120 quilos não vai conseguir carregar uma mochila de 12 quilos no Caminho de Santiago. Isso eu tenho certeza, a pessoa vai se machucar. Então, se você estiver caindo nesse erro, pesar tua mochila e ela não tiver correto o peso, você tiver um pouco incomodado que ela está ficando pesada, tem coisa errada nela. Então, é bom prestar atenção no que você está carregando e no peso do que você está carregando. Tá joia? Um abraço, fica com a gente aqui, segue esse canal, compartilha ele. Eu tenho certeza que esse assunto aqui está na cabeça de muita gente. O peso da mochila e como é que você vai fazer ela mais leve para ter um caminho de Santiago mais tranquilo e mais leve também. Um abraço.